No último vídeo eu falei um pouco sobre o Conselho dos Verdes, que foi justamente o tema do episódio 9 de House of the Dragon. E agora no episódio 10 a gente vai ter o Conselho dos Negros, então eu resolvi trazer aqui também como realmente aconteceu esse evento nos livros, especialmente em Fogo e Sangue. Então vem comigo. Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Livrologia. Eu sou o TH Magaldi e hoje, como mencionei, a gente vai falar sobre o Conselho dos Negros, né? O que acontece, né, depois que o Aegon II é coroado, né? E essa informação, tanto da morte do Viserys quanto da coroação do Aegon, chegam lá pra Rhaenyra, que tava lá bem de boa na dela em Pedra do Dragão. Na verdade, não tão bem de boa assim, mas a gente já vai falar sobre isso. E como esse tema, né, do Conselho dos Negros deve ser o foco do episódio 10 de House of the Dragon, e esse vídeo está saindo numa sexta-feira, né, antes do episódio lançar, deve ter spoilers. Eu não sei o que eles vão adaptar, o que eles não vão adaptar, mas deve ter spoilers aí, então já fica o aviso por sua conta e risco. Bom, nos livros, diferente do que acontece ali na série, a Rhaenyra e sua família já estavam em Pedra do Dragão havia algum tempo. Na verdade, isso já faz bastante sentido, porque, caso vocês não saibam, o herdeiro do Trono de Ferro, na dinastia Targaryen, sempre ficava em Pedra do Dragão, porque era o castelo que ele ganhava, né, por ser o herdeiro. Porém, ali nos livros, assim que começam realmente as brigas ali mais fortes entre a família da Alicent e a família da Rhaenyra, né, o caso ali que envolveu o Aemond, a perda do olho dele, depois que rolou toda essa treta, o Viserys realmente decretou que eles deveriam ficar separados e basicamente as famílias não voltam a conviver depois desse evento, né, então elas passam muitos anos separadas. E a Rhaenyra está lá em Pedra do Dragão e, como eu mencionei, ela não estava tão de boa assim, porque ela estava dando à luz a sua sexta filha, né? Na verdade, o sexto parto que ela estava fazendo, né? Estava correndo nesse momento lá em Pedra do Dragão. O parto não era nem previsto para acontecer naquele momento, ele deveria ser mais de um mês depois. Porém, o estresse que a Rhaenyra teve, né, ao descobrir da morte do pai e da coroação do Aegon, fez ela ficar tão nervosa, né, que acabou adiantando ali o processo do parto, e ela começou a entrar em trabalho ali com muitas dores. Foi um parto bem difícil. Diz que a Rhaenyra, enquanto estava tentando dar luz, amaldiçoava todo mundo, né? Chegou, segundo o Cogumelo, né, que é a fonte que estava ali junto com a Rhaenyra, mas que é sempre muito polêmico, ele disse que a Rhaenyra até mesmo amaldiçoou o próprio bebê, assim. E enfim, foi um parto muito, muito difícil. E quando a menininha saiu, ela nasceu morta já, e ela era bem deformada, né? Diz que ela tinha rabo de dragão, escamas e tudo mais, bem parecido com o que a gente tem da descrição do filho da Daenerys, né? Apesar de que aqui a descrição pode ser bem mais sensacionalista, porque o que acontece com o filho da Daenerys é que realmente houve ali, né, uma magia de sangue, né, pro filho da Daenerys ser morto em prol da vida do Khal Drogo e tudo mais, né? Então foi um evento um pouco diferente, mas na história dos Targaryens não é incomum dizerem que algumas crianças, né, nasceram aí monstruosas, né? Então pode ser que de fato tenha acontecido. Como eu mencionei, esse foi o sexto parto da Rhaenyra, seria o terceiro filho dela com o Daemon, né? E a única menina que ela gerou, né? E eu acho que nas séries deram uma adaptada, e eu acho que eles cortaram pelo menos um filho da Rhaenyra, mas eu não tenho certeza, agora não me lembro. Fato é que essa foi a única menina que a Rhaenyra deu à luz, e ela ficou realmente muito magoada, né? De ser uma menina que nasceu morta, e ela culpa os verdes por isso. Ela chega a declarar: ela foi minha única filha e eles a mataram, roubaram minha coroa e assassinaram minha filha, e vão responder por isso, né? Então realmente mostra como que a partir desse ponto, né, não havia retorno mesmo de conciliação entre o lado dos verdes e dos negros. Como mencionei, a própria Rhaenyra, né, deu o nome da criança ali de Visenya, né, mesmo ela tendo nascido morta, e levou a criança para ser queimada, né, como acontece nos funerais Targaryens de modo geral. Depois disso, mesmo tendo acabado de dar à luz, a Rhaenyra juntou seus aliados em Pedra do Dragão e presidiu o que ficou conhecido na história de Westeros como o Conselho dos Pretos, ou o Conselho dos Negros, em contrapartida ao Conselho dos Verdes, que tinha acontecido ali alguns dias antes com a Alicent, o Otto Hightower e o Aegon, né? A Rhaenyra presidiu esse conselho junto com o Maester Geralt, o Daemon, né, que era o marido e principal aliado dela, os seus filhos, né, especialmente ali os filhos mais velhos, né, então os filhos que ela teve com o Laenor, né, então o Jacaerys, o Lucerys e nos livros o Joffrey, né,
Culainor barra Sir Harry Strong, mas enfim, vocês entenderam. E ela também tinha alguns homens, né, que faziam parte ali da guarnição de Pedra do Dragão, né, que eram mais ou menos 100 arqueiros, 30 cavaleiros e 300 homens de armas, né, que era uma guarnição bem decente para guardar ali Pedra do Dragão, que é basicamente uma ilha, né, então era uma força boa de defesa, mas, né, quase nada como ataque, né. Porém, a Rhaenyra também tinha o apoio de alguns lords menores que estavam ali com ela, e que são lords ali das terras da coroa, né. Então, os Celtigars de Ilha da Garra, os Stautons de Pouso de Gralhas, Mace de Baile Pedra, o Bar-Aemon de Ponta Afiada e Darkling de Valdocaço, né? Porém, o maior aliado disparado da Rhaenyra nesse momento, né, além do Daemon, né, que é um aliado mais psicológico, no quesito de forças, era o Corlys Velaryon, né, e a Casa Velaryon como um todo, que estava lá presente também para apoiar a Rhaenyra. Nesse caso, o Corlys e a Rhaenys estavam lá em Pedra do Dragão já. Inclusive, eu já mencionei, acho que já ficou claro quando eu falei no vídeo do Conselho dos Verdes, mas todo aquele lance da Rhaenys, né, dela sair do dragão lá no Fosso dos Dragões e tudo mais, aquilo não rolou, né? Então a Rhaenys nesse momento já estava lá em Pedra do Dragão, né, com a Rhaenyra. E vale só fazer um comentário paralelo sobre a Rhaenys e o Corlys Velaryon. O Corlys Velaryon já estava velho, né? Mas mesmo assim ele estava cheio de vivacidade para guerrear. Inclusive ele dizia que ele se agarrava à vida como um marinheiro se afogando agarrado aos destroços de um navio naufragado. Essa é a descrição dele mesmo. E ele agradece os deuses, dizendo que talvez a Dança dos Dragões seria a última batalha que os deuses permitiriam que ele lutasse. E a Rhaenys, é interessante que o Cogumelo faz um comentário sobre ela, né? Quando ele descreve ela nesse momento. Ele diz que ela é a rainha que nunca foi e fala assim: o que Viserys tinha que ela não tinha? Uma linguicinha? É isso o necessário para ser um rei? Que Cogumelo governe então. Minha linguiça tem o triplo de tamanho da dele. Esse é o comentário do Cogumelo e eu achei muito bom, então eu resolvi trazer aqui. É isso. Bom, apesar da Rhaenyra ter esses lords reunidos com ela, cada um deles já tinha recebido uma convocação para ir até Porto Real e jurar fidelidade ao Aegon II, né? Sem contar que, apesar de ela ter, né, esses lords ali da coroa com ela, e vassalos ali de Pedra do Dragão, se você somasse o exército deles, não dava para competir nem só com o poder da casa Hightower, né? Então realmente não era uma força muito considerável. E a partir disso eles começam a pensar, né, ali dentro do conselho, de quais seriam as vantagens que os negros tinham e que os verdes tinham. Os verdes, por exemplo, tinham do lado deles, né, as 3 cidades mais ricas do reino para apoiar a causa, né? Então, Vila Velha, Porto Real e Lannisport estavam, né, sob o domínio de lords que eram apoiadores dos verdes e dos Hightowers, né? O Aegon também estava em posse de todos os símbolos visíveis do poder em Westeros, né? Então ele estava sentado no trono de ferro, ele estava com a coroa do conquistador na cabeça dele, ele estava com a Blackfyre e ele estava governando em Porto Real e tinha sido ungido, né, pelo Alto Septão, né, com 7 olhos na frente de milhares de plebeus ali da cidade. Então, realmente os verdes conseguiram garantir que o Aegon tivesse ali para ele todos os indícios que a pessoa batia o olho, né, e falava assim: pô, essa pessoa é o rei, né? Ele tinha todas essas marcas que eram tradicionais e características para ser reconhecido como rei em Westeros, né? Sem contar que ele era homem, né? O que contava muito para muita gente. A Rhaenyra, por outro lado, além de ter aqueles senhores do lado dela, tinha talvez a ideia de que alguns lords mais antigos de Westeros ainda lembrassem do juramento que tinham feito para ela, né, quando o Viserys tinha nomeado ela herdeira, e talvez algumas pessoas que ainda considerassem o deleite do reino, né, que era o apelido que ela tinha na juventude, né, mas isso era tudo muito incerto. Ela também tinha todo o poder naval, né, da Casa Velaryon e sua riqueza, o que isso por si só era bastante coisa, de fato. E tinha o Daemon do lado dela, que com a história lá dos degraus, era provavelmente o comandante militar mais experiente em toda Westeros nessa época, né? Então isso aí eram algumas vantagens. Porém, de forma geral, o que dava uma chance pra Rhaenyra lutar era o fato de que ela tinha muitos dragões. Bom, e apesar do Aegon também ter dragões, quem levanta essa possibilidade de que eles tenham a vantagem de ter mais dragões mais fortes, é a própria Rhaenys. Bom, vocês lembram no episódio 9, quando no final aparece ali a Rhaenys saindo com a Meleys e ela basicamente se recusa a matar ali os verdes e acabar com o conflito logo de uma vez?
Pois então, isso é um grande furo de roteiro. Apesar da questão de assassinar parentes, né, ser realmente considerado algo meio amaldiçoado ali em Westeros e não é algo muito bom pra se fazer, nos livros é a própria Rhaenys que fala, né, pra Rhaenyra pegar os seus dragões e ir pra Porto Real pra acabar logo de uma vez com o conflito, né. Então ela toma essa iniciativa, até porque ela era, né, a cavaleira de dragão mais experiente nesse momento, né, e ela montava a Meleys, que do lado dos negros era o principal dragão basicamente, junto com o Caraxes, né. E nesse momento eles começam a discutir justamente esse ponto de se eles estão ou não em vantagem com os dragões, né. Então eles elencam quais são os dragões dos verdes. Nesse caso, o Aegon montava o Sunfire, o Aemond montava a Vhagar, a Rhaelyna montava a Dreamfire, né, e o príncipe Daeron, né, montava o Tessarion, né. Nesse caso, tanto o Tessarion como a Dreamfire eram dragões que poderiam dar algum tipo de trabalho, eram dragões fortes, mas não eram tão, né, assustadores assim, né. O próprio Sunfire, apesar de ser um dragão jovem, também não era um risco muito grande. O principal problema ali do lado dos verdes era a Vhagar, né, montada ali pelo Aemond, que provavelmente daria um bom trabalho. Porém, o lado dos negros tinha muito mais dragões, né? E aqui eles elencam também quais seriam as forças deles. No caso, o Daemon tinha o Caraxes, né? Que era um dragão extremamente temível, porque era um dragão que tinha entrado em combate há pouco tempo, né? Ali nos degraus. Então ele já tinha provado o gosto de sangue, e já sabia muito bem como usar ali o fogo também no combate. Então ele era especialmente temível por conta disso. O Syrax, né, da própria Rhaenyra, era um dragão forte, jovem, também bem pronto pra luta, né, já na idade certa pra ser usado em combate. Os 3 filhos da Rhaenyra também montavam dragões que eram jovens, mas que a cada dia iam ficando mais fortes e estavam tendo um crescimento bem saudável, que nesse caso era o Vermax, o Arrax e o Tyraxes. O Aegon mais novo, né, o primeiro filho da Rhaenyra com o Daemon, montava também o Tempestade, que ainda não estava pronto, né, para ir para combate, mas que no decorrer ali de um ano talvez já estivesse pronto para ser montado e ir para a luta. A Meleys da Rhaenys também era considerado um dragão extremamente temível, né, e o principal dragão, né, o maior dragão ali do lado dos negros, apesar dela ser considerada meio preguiçosa, né, por ter ficado muito tempo aí em inatividade, mas quando ela era estressada, né, ela ficava realmente bem temível. As filhas do Daemon com a Laena, né, também poderiam ter ovos de dragão, né, fazendo eles chocarem, né, para poder montar eles. Inclusive, né, a Baela, né, já tinha o dragão pálido dela que se chamava Bailalua, que eu acho um nome muito bonito de dragão. E também, né, o filho mais novo da Rhaenyra, né, o Joffrey, também tinha um dragão que ele tava ali no ovo pra ser chocado. Na verdade não, o Viserys, né, o filho dela mais novo com o Daemon, tinha um ovo de dragão que ia ser chocado. Então só isso já dava uma perspectiva de como, que pelo menos dali um ano pra frente, né, considerando que a guerra se arrastasse, os negros realmente estariam numa situação muito confortável em relação aos dragões, né. E fora isso, havia ali em Pedra do Dragão outros 6 dragões sem montaria, né? 3 dragões que estavam sem dono, basicamente, sem cavaleiro, e 3 dragões selvagens que nunca tinham sido montados. Dos dragões sem donos tinha o Asa Prata, que era o dragão da boa rainha Alysanne, tinha o Fumaresia, que era o dragão do Laenor Velaryon, e o Vermithor, que era o dragão do rei Jaehaerys, né? Esses 3 estavam sem montarias. E além disso, né, tinha os dragões selvagens, que era o Roubo Velha, o Fantasma Cinzento e o Canibal. E aqui só para explicar que eu tô usando as traduções, né, dos nomes do livro Fogo e Sangue mesmo, né, então talvez tenha aí algumas divergências, né, se vocês procurarem em outros lugares, tem os nomes em inglês e tudo mais, então tô usando a versão de Fogo e Sangue mesmo. Como eu mencionei, os lords ali menores que estão no conselho da Rhaenyra apoiam a Rhaenys e dizem que eles devem mesmo montar os dragões, ir pra Porto Real e tacar fogo na cidade mesmo, pra acabar com a guerra antes mesmo das batalhas começarem, né. O Lord Corlys Velaryon é contra isso, porque ele diz que eles querem governar Porto Real, né, e não destruir simplesmente a cidade. Por outro lado, os lords dizem, né, especialmente o Lord Celtigar, diz que não chegaria a esse ponto, porque quando o Aegon visse todos os dragões chegando, ele teria que se render, né, para poder ter uma saída mais honrosa, né, do que enfrentar e perder. A Rhaenyra, por outro lado, né, diz que por mais que eles tivessem mais dragões, isso poderia ser muito custoso para eles, né, e nesse caso ela estava muito certa, porque apesar de eles terem um número maior de dragões, vários dos montadores eram inexperientes e vários dos dragões eram bem jovens e nunca tinham ido para combate, né, então ela diz que
não faria sentido para ela colocar os filhos dela em cima dos dragões e mandar para cima da Vhagar, por exemplo, né? Eles correriam um risco muito grande de serem mortos e, né, ela estaria colocando claramente toda a família dela em risco, né, para fazer isso. Então, ela descarta a ideia claramente. Bom, e surpreendentemente, quem concorda com a Rhaenyra é o próprio Daemon. Ele diz que esse uso, né, dos dragões dessa forma tão descarada, né, seria muito ruim e que havia outras formas melhores de usar os dragões em uma guerra, né? Inclusive ele cita, né, a experiência dele nos degraus, dizendo que os combatentes tinham aprendido a lidar com os dragões. Então você tinha que, por mais que o dragão fosse uma criatura muito poderosa, você tinha que usar ele com inteligência, senão seu inimigo faria isso contra você, né? Ele diz que a chave, né, justamente para ganhar a guerra seria usar os grandes senhores de Westeros, porque para onde eles forem, os vassalos iriam seguir eles. Então ele fala que por mais que o Lord Lannister e o Lord Tyrell tivessem realmente fechados ali com o Aegon, os outros senhores de Westeros estariam mais suscetíveis a mudanças. E eles começam a elencar quem seriam os possíveis aliados, né? Então, por exemplo, a Rhaenys diz que o Lord Baratheon provavelmente seria um aliado com certeza, já que ela mesma tinha sangue Baratheon e os Baratheon tinham sido apoiadores da casa dela por bastante tempo, né? Isso é um erro de cálculo bem grande que ela faz, já que o Lord Boros Baratheon tinha morrido e o Boromund, que estava no controle de Ponta Tempestade agora, tinha uma opinião bem diferente do pai, né? Porém, eles também elencam ali dizendo que a senhora Jane Arryn, né, que era a donzela do vale, tinha bons motivos para apoiar a Rhaenyra, tanto por ter ali uma ligação de sangue por parte da mãe da Rhaenyra, né, como também pelo fato de que ela era uma mulher governando, né, e caso a causa da Rhaenyra fosse contestada, poderiam fazer a mesma coisa com ela no vale, né. Eles também falam que os Starks poderiam ser bons aliados, mas que eles estariam muito longe, né, então até o Lord Stark reuniu uma força considerável, poderia levar muito tempo, né, o que faria com que a guerra pudesse já ter acabado, né, o que também é um certo erro de cálculo. É meio verdade, mas os Starks ainda vão ser aliados importantes ali pros negros, né. Então eles resolvem ir até o Lord Manderly, né, que ficaria ali mais perto, né, e poderia adiantar justamente o lado da guerra para eles. Essa foi outra decisão acertada. Por fim, eles decidem focar a estratégia deles em conquistar aliados nas terras fluviais, porque eles eram um grupo bem famoso por ser bastante brigão, né? E por mais que eles pudessem ter o apoio da casa Tully, era bem comum que os vassalos, né, ali das terras fluviais não seguissem exatamente o que os Tullys fariam, né? Então, eles precisavam se posicionar estrategicamente lá, tanto por esse lado político, de marcar presença e conquistar o máximo de casas aliadas possíveis, quanto também pelas terras fluviais ser o meio de Westeros, né? Então, eles poderiam usar Harrenhal, por exemplo, como um ponto estratégico para reunir tropas. E é assim que eles decidem que o Daemon iria montado no Caraxes para Harrenhal para conquistar o castelo e começar ali a base de operação dos negros. A Rhaenyra ficaria em Pedra do Dragão se recuperando ali do parto e logo poderia se mover com a Syrax. Os Velaryon, né, iriam usar ali a frota deles para bloquear a Goela, né, e fazer ali um bloqueio naval na Baía do Água Negra, impedindo que qualquer navio, né, de ajuda externa chegasse até lá. E eles mandariam corvos, né, tanto para Pike, né, quanto para o norte, para os Starks, quanto para as Terras da Tempestade, para conseguir angariar vassalos, né. Vale mencionar também que os Verdes tinham já oferecido para o Dalton Greyjoy, né, a Lula Vermelha Gigante, para ele ser mestre dos navios e apoiar o lado dos Verdes, porque era a única forma dos Verdes equilibrarem, né, as forças navais, já que os Velaryons apoiavam os negros. Porém, o Daemon sabe que os Homens de Ferro são muito volúveis e que têm um gosto enorme pelo combate e pelo sangue. Então ele resolve fazer uma proposta diferente, permitindo que, se o Dalton Greyjoy apoiasse ali o lado dos negros, ele pudesse saquear e pilhar cidades que ele quisesse, sem ter nenhum compromisso político direto com o lado da Rhaenyra, né? E isso é uma estratégia também muito acertada ali por parte do Daemon. Os filhos da Rhaenyra, porém, dizem que eles precisavam ser enviados nos seus dragões para conversar com os lords vassalos. Isso porque o Aegon chamava eles de bastardos, né? Chamavam eles de Strongs. E isso causava um certo, tanto ressentimento, né, no parte das crianças, quanto uma certa incerteza, né, nos outros lords ali de Westeros, se os filhos da Rhaenyra eram ou não legítimos. Então, principalmente, o Jacaerys diz que se eles chegassem, né, com as propostas da mãe em cima de dragões, né, os lords não poderiam questionar, né, a legitimidade deles como Targaryens. Tanto a Rhaenyra quanto o Lord Corlys Velaryon sentem bastante orgulho ali das crianças por eles tomarem essa iniciativa, porém a Rhaenyra fica preocupada porque eles não tinham experiência em batalha, não eram cavaleiros
Deus ainda e não deveriam lutar. Então ela faz eles jurarem, né, sobre o livro ali da fé dos 7, né, basicamente jurar sobre a Bíblia, que eles não iriam entrar em conflito, e depois diz que eles poderiam fazer essa missão. Então Jacaerys, que era o mais velho, iria, né, tanto pro Ninho da Águia, quanto, né, para Porto Branco, quanto lá para Winterfell, para tentar fazer as alianças, né, com os Arryn, com os Manderly e com os Starks, enquanto o Lucerys, que era mais novo, iria para Ponta Tempestade, que não só era mais perto, como também os negros esperavam que fosse uma missão mais fácil, já que eles já consideravam que os Baratheon seriam aliados da causa deles, né? E talvez esse tenha sido o maior erro estratégico aí da Rhaenyra, né? E por fim, o Daemon diz que a Rhaenyra precisaria ter uma coroação à altura do Aegon, que provasse, né, que ela de fato era uma rainha legítima e que passasse essa mensagem ali pro restante dos 7 reinos. A coroação da Rhaenyra acaba sendo um pouco apressada, porém ela tem um ponto alto quando o Sir Steffon Darkling, que era antigo membro ali da guarda real do Aegon II, chega ali em Pedra do Dragão, trazendo a coroa do rei Viserys e do velho rei Jaehaerys, né, que era aquela coroa dourada e tal, que eles roubam ali, né, de Porto Real e desertam e levam ali pra Rhaenyra, né. Na série isso deve ser um pouco diferente, porque quem deve levar a coroa pra Rhaenyra é o Sir Eric Cargill, né, Eric com E, que é o irmão gêmeo do Sir Arik Cargill, com A. Nomes me destruindo aqui. Porém nos livros, né, tanto o Sir Eric quanto o Sir Laurent Marbrand, ambos membros da Guarda Real, já ficavam com a Rhaenyra ali em Pedra do Dragão, né, porque como eu sempre falo, o dever da Guarda Real é defender toda a família real, né, diferente do que eles mostram ali em House of the Dragon, mas ok. O Sir Steffon Darkling, né, ele vai ser até chamado pelo Otto Hightower de vira-mantos, né, como traidores, vai ter até uma recompensa por eles. Porém, enfim, eles levam a coroa, né, do rei Viserys ali pra Rhaenyra e 300 pares de olhos veem o Daemon colocando a coroa sobre a Rhaenyra, chamando ela de Rhaenyra da Casa Targaryen, primeira de seu nome, rainha dos Ândalos, dos Rhoynares e dos primeiros homens. O Daemon pega pra ele o título de protetor do território e a Rhaenyra nomeia, né, o Jacaerys como príncipe de Pedra do Dragão e herdeiro do Trono de Ferro. E o primeiríssimo ato da Rhaenyra como rainha é declarar tanto o Otto Hightower quanto o Alicent Hightower como traidores e rebeldes do reino, algo que seria passível de morte. Por outro lado, ela diz que seria misericordiosa e clemente com os seus meio-irmãos e meio-irmãs. Ela diz: "Quanto aos meus meio-irmãos e minha doce irmã Rhaelina", anunciou ela, eles foram enganados pelo conselho de homens maus, que eles venham para a Pedra do Dragão, se curvem e peçam meu perdão, e vou poupar a vida deles com alegria e acolhê-los no meu coração, pois eles são sangue do meu sangue, e nenhum homem ou mulher é tão maldito quanto um assassino de parentes. Então a Rhaenyra mete esse papo aí dos assassinos de parentes, mas basicamente é o que mais vai rolar aí na Dança dos Dragões. Vale comentar aqui também que posteriormente, depois de saber da coroação, o próprio Aegon pede pela cabeça da Rhaenyra, e é justamente a Alicent e a Rhaelina, né, a esposa do Aegon, que dão uma acalmada e dizem que ele deveria mandar termos, né, aceitáveis para Rhaenyra. E ele justamente faz isso, né? Ele manda termos que seriam bem justos, né, que permitiriam a Rhaenyra sair dessa situação de uma forma até honrosa. Eles prometem deixar ela com Pedra do Dragão, sendo ali a Lady de Pedra do Dragão, dizendo que o Jacaerys poderia herdar ali a região depois que ela morresse, e também mantendo o Lucerys como herdeiro de Deriva Marca também. Ou seja, basicamente eles iam perdoar qualquer tipo de insubordinação da Rhaenyra e iam manter ela como Senhora de Pedra do Dragão e o filho dela como herdeiro de Deriva Marca, né? Então até que eram termos bons, né? Porém a Rhaenyra recusa eles sem nenhum temor, né? Como eu falei, depois da morte da filha dela ali, né, durante o parto, não tinha mais volta, e a partir daí o Aegon fica furioso com a recusa da Rhaenyra e o que se segue é guerra. Enfim, pessoal, espero que tenha ficado claro aí o que aconteceu no Conselho dos Negros. Eu preciso dar admitir que é um pouco mais confuso, porque diferente do Conselho dos Verdes, que acontece algumas movimentações mesmo, né? Porque tudo se decorre em alguns dias, o Conselho dos Negros é muito mais estratégico, né? Eles basicamente têm um grupo ali de pessoas em Pedra do Dragão e eles decidem como que eles vão agir mesmo, né? Quais são os próximos passos deles, né? Decidem os aliados, quais são as forças, as desvantagens. Então não é tão movimentado, por assim dizer, quanto foi a conspiração ali dos verdes, né? Mas eu espero que tenha sido um vídeo legal, espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários. Também deixem as opiniões de vocês sobre tudo isso que está rolando. E se vocês verem
assistirem esses vídeos depois, né, de assistirem, né, o episódio 10 de House of the Dragon, já deixem aí o que foi diferente, o que foi igual, que eu vou estar sempre respondendo todo mundo. E eu acho que é isso, esse vídeo ficou longo, mas obrigado vocês que assistiram até aqui. Também não se esqueçam de deixar o seu maravilhoso like, se inscrever no canal. E não sei se vocês viram, estou com alguns itens novos, tipo uma mãozinha, um brochezinho de mão do rei aqui. Tem algumas coisas novas aqui no cenário também. E eu vou deixar o link para a maior parte delas, né, na descrição, caso vocês queiram comprar também, que são itens bem bonitinhos aí de decoração de Game of Thrones, de House of the Dragon e etc. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo, valeu, falou e até mais.